E sim, salve, salve a todos, ogros e princesas. Depois de 2 semanas assim sem atividades, a gente retorna com o 082 Podcast. E a ideia é que a gente pudesse fazer mais uma intervenção com vocês, conversar com vocês. E o que eu queria falar hoje é algo bem simples, algo bem fácil, algo bem tranquilo de se falar, dada a realidade, que é a questão dos atos do dia 7 de setembro. Vulgo amanhã, né? Mas aí que tá, cara. O 7 de setembro ele vai ter duas conotações que me preocupam muito, que me deixam muito inquieto. De um lado, a gente tem os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro indo às ruas contra o STF, pela criminalização do comunismo. Eles vão estar lá com pautas que nem eles mesmos acreditam quais são. Beleza, até aí tudo bem. E por outro lado, a gente vai ter a esquerda apoiada pela Igreja Católica, que vai estar fazendo Grito dos Excluídos, uma atividade comum do dia 7 de setembro, e que você pode acompanhar isso historicamente. Você vai sempre encontrar aí esses mesmos avanços. Eu estou aqui com as minhas redes sociais ligadas, abertas aqui, e eu posso perceber o seguinte: de acordo com o Rede Brasil atual, a previsão é que agora a gente tenha mais ou menos algo em torno de 500 cidades que farão atos favoráveis e atos contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o foco não é bem esse. A gente não tem que pensar que o 7 de setembro deveria ser um ato pró ou um ato contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que pensar que o 7 de setembro deveria ser um ato de rememorar o processo de independência, quando o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e passa diretamente ali a andar com as próprias pernas, a ter autonomia, a ter um bom pensamento. Não adianta a gente ficar falando aqui de um feliz 7 de setembro se a gente nem sabe o que significa. Existe aqui uma possível ideia de que parlamentares tenham ajudado a financiar o ato aqui em Alagoas. Eu falo possível e suposta porque ainda não há uma confirmação, mas claro, será oficiado o Ministério Público e as corregedorias das respectivas casas para que eles possam ser investigados. Como aconteceu também em um prefeito na região sul do Brasil, alguns parlamentares que já estão aí se complicando por financiar atos de natureza antidemocrática, tá? Esses atos são de natureza antidemocrática. E a gente tem que pensar muito se vale a pena discutir. Eu sempre vou para esses atos, inclusive para os atos bolsonaristas, com a câmera na mão, perguntando. E no Brasil todas as ameaças já acontecem a quem se opuser a Jair Bolsonaro. Eu não consigo entender um outro caminho que não seja a deposição, a saída de Jair Messias Bolsonaro. Eu queria colocar aqui 5 motivos dos quais ele precisa ser deposto. Primeiro, inviabilidade econômica, tá? A alta dos preços, ela não é uma culpa diretamente de governadores e prefeitos, como ele tenta colocar. Isso é uma política econômica, é uma política macroeconômica adotada pelo ministro da Economia, da Fazenda, o super-ministro Paulo Guedes, tá? Só se consegue hoje ter economia positiva se você tiver uma boa política de adesão e de consumo. E é o que a gente vê hoje são as classes populares mais baixas, leia essas classes C, D e é mais, correndo atrás de conseguir comprar pão, conseguir comprar leite, conseguir comprar combustível. O combustível em alguns lugares, como você pode ver na thumbnail do vídeo aí, chegou a R$7. Em alguns lugares o combustível está batendo R$7,60. E quem determina a política de preços da Petrobras não são os governadores e prefeitos. Quem determina a política de preço é o governo, e é o governo federal. Segundo ponto, Bolsonaro não consegue discutir uma pauta econômica, ele só discute pautas ideológicas que o favoreçam. Quer deixar um bolsonarista louco? Pergunta por que em 3 anos de governo Bolsonaro, basicamente, não foi gerado um emprego direto. Os empregos que são gerados aí são gerados por conta da economia, e a economia é uma besta enjaulada, a gente sabe que ela vai reagir a qualquer momento. Você deu um tapa na economia, ela vai reagir, ela vai devolver. Então, a forma com que o presidente e a sua equipe econômica dirige a ideia de emprego, eles associam o emprego a empreendedorismo. Isso é um grande erro.
Eu vou associar emprego a empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade que o indivíduo, mediante a sociedade, tem de promover algo. Pode ser empreendedorismo social, com baixa remuneração ou com alta remuneração. Quem tem a capacidade de fornecer algo para a sociedade, se colocando como micro, média, pequena empresa, esse sim vai ser o empreendedor. E a quantidade de MEIs, de microempreendedores individuais, ela aumentou durante o governo Bolsonaro por conta dessa política de favorecer. Terceiro ponto, basicamente Bolsonaro não utilizou as verbas discricionárias para desenvolvimento, verbas que seriam voltadas para desenvolvimento, não foram usadas ao longo de 3 anos e eu posso provar. Todas as obras que o Jair Messias Bolsonaro vem inaugurando, vem colocando aí à tona, são obras ainda dos governos Lula e Dilma. Algumas obras foram viabilizadas pelo governo Temer. O Temer golpista lá, tá? Do grande acordão com o centro, com a STF, com tudo. Quarto ponto. O presidente negou a pandemia. Não adianta dizer que as vacinas agora que nós tomamos foram compradas pelo presidente, e quem me dera que essas vacinas fossem compradas por um presidente, né? As vacinas foram compradas por uma imposição. Percebam que só depois da CPI da pandemia é que a gente tem uma possível melhora, uma possível aceleração. Então não acredite em prefeito, não acredite no João Henrique Caldas, não acredite hoje no Renan Filho, quando eles arrogam para si, assim como não acredito também no presidente, quando eles arrogam para si, quando eles trazem para si a ideia de que foram eles que viabilizaram a vacina. Tá? O que viabilizou foi a grande pressão popular, o que viabilizou foi a escalada crescente de mortos, o que viabilizou foi a incompetência de 4 ministros da saúde sendo colocados. Vale lembrar que o Mandetta também foi incompetente. E o último motivo seria de imediato a incapacidade de diálogo com as camadas mais pobres. E quando eu falo diálogo, são em 3 esferas, tá? Na educação, o ministro Milton Ribeiro disse que faculdade não é para todo mundo, né? Que se ele estivesse fazendo um curso de eletricista, ele já estaria empregado. Mas peraí, e o desejo de ingressar numa faculdade que é fomentado por nós, professores? O ministro errou feio quando diz isso. O ministro é a fala do presidente no campo da educação. Segundo ponto, quando eles falam que deficientes em si, pessoas, com deficiência, elas significam um peso, elas atrapalham o processo educacional. E terceiro ponto, quando diz muitas vezes que a melhor forma que eu teria de fazer para economizar seria apagando as luzes. O que eu quero que vocês percebam é que existem muitos motivos para que a gente possa ir ao 7 de setembro nas ruas protestar contra o governo. Entre eles são: nós precisamos destituir o governo Jair Messias Bolsonaro. Eu até acreditava em um bom tempo que pudesse haver a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Mas hoje a única saída é que a gente continue pressionando, que a gente continue fazendo nosso papel de cidadão na rua. Eu tenho muito medo, não sei se eu vou aos atos amanhã, porque eu queria ir para o ato para questionar, mas as inúmeras ameaças, inclusive ameaças de morte que eu recebi, já me colocam a repensar esses atos. Mas tudo indica que eu vá. E no fim das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que ir, porque se a democracia está se colocando agora a perigo por incompetentes, por irresponsáveis, por pessoas que não têm menor ciência, menor lógica, compete a gente lutar por essa democracia. Eles falam que nós perdemos em 64, eles falam que nós perdemos em 2018, eles falam que nós vamos perder em 2026. E eu respondo aos bolsonaristas de uma maneira muito simples: vocês perderam em 88 com a Constituição, vocês perderam em 2002 com o presidente do campo progressista sendo eleito, vocês perderam em 2006, vocês perderam em 2010. Vocês acham que ganharam em 2018, mas vocês perderão em 2022 com o apoio do povo, com o povo nas ruas. E claro, dia 7 de setembro precisamos muito, muito mesmo gritar fora Bolsonaro.
Se você gostou, compartilhe esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue aí ao máximo de pessoas possível. E vamos sim colocar o 082 Podcast, só faltam mais 2 episódios para que a gente possa ter uma segunda temporada, agora entrevistando algumas pessoas, tá bom? Elton Santos, 082 Podcast, até mais.